Olá, olá, olá! Hoje a gente vem para mais um vídeo, então. E hoje eu vou falar de um tema que ainda traz muita insegurança para muitas mulheres, muitos medos, porque é o medo do desconhecido. Quarentar, chegar aos 40 anos. Sim, eu também passei por esse medo. Quando cheguei lá pelos meus 37 anos, comecei a refletir sobre algumas coisas, porque a gente vive ainda assim numa sociedade que traz ao longo da sua história muito sobre isso, sobre os tabus, né, da mulher. Até porque quando a gente vai falar há um certo tempo atrás, chegar aos 40 tu já era velho. Sim, chegar aos 40 anos era se tornar uma pessoa velha. Até tem um episódio um dia que uma colega minha de trabalho trouxe um post de uma reportagem que tinha saído em 1927, alguma coisa assim, em 1917. Mulher idosa de 42 anos, sei lá, morreu de tal forma. E aí a gente começou a se questionar, né? Puxa, eu já sou velha, eu não sou velha, o que que é isso, né? Mas claro, hoje quando a gente vê, né, essa evolução da sociedade, a evolução, né, de nós seres humanos, tanto a questão da medicina que faz com que a gente tenha uma perspectiva de vida maior, os cuidados, né, a consciência que nós, seres humanos, tomamos, né, sobre o cuidado, o autocuidado com o corpo, com a saúde, com a mente, com a alimentação, faz com que a gente tenha uma perspectiva de vida maior. E a população, sim, ela está envelhecendo mais. Mas envelhecer para a mulher ainda é um tabu para muitas mulheres, porque é o medo do novo, é a insegurança daquilo que ainda é desconhecido. E se tu fores hoje pesquisar, tu fores ver, tem muitas mulheres que já assumiram isso e entendem isso como algo natural, e é o natural, mas não é o que a maioria vê. Principalmente se tu pegares e perguntar para uma pessoa, um homem grisalho de 40, o que que é? É o charme. Para nós mulheres, muitas vezes assumir os cabelos brancos parece dar a sensação de desleixo, de não cuidado. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre quarentei agora. É uma nova fase. É a fase normalmente que nós mulheres já atingimos a maturidade. Conforme alguns estudos, a mulher e o homem ela tem diferença na época da vida para atingir a maturidade. As mulheres amadurecem antes. E quando a gente fala de amadurecer, é sobre entendimento da vida, do que quer, de saber se impor, de dizer sim, dizer não, ter definido tudo isso. E a gente indo para o universo feminino, a gente começa a entender, né, por que realmente chegar nos 40 é um novo ciclo na vida. 40 anos praticamente é a metade da vida. Então a gente vem do processo de criança, adolescência, a gente vai subindo o topo e chega a um certo ponto que a gente estabiliza ali. E claro, aí depois, com a velhice, a gente vai, né, descendo. Isso é o normal da vida. E chegar aos 40 normalmente é a fase da maturidade, de que a gente começa a fazer escolhas mais conscientes. Quando eu tinha 12 anos foi que a minha mãe, eu acho que fez 40 anos. E eu me lembro que naquela época eu pensava, nossa, minha mãe tá velha. Eu até tinha vergonha de dizer para as minhas colegas de aula que a minha mãe tinha 40 anos. Até porque ela foi um pouquinho fora da curva. Lá em 1979, quando eu nasci, ela tinha 28 anos. Coisa que pra época era já estar velha, porque ela casou então em 77, com 26 anos, que também já era fora da curva. As mulheres casavam cedo. Porque naquela época a ideia era que a menina nascia, né, criança, e
casasse cedo. Grande parte das mulheres casou cedo. Principalmente aqui no interior, onde a gente mora, até hoje, se casava com 17, 16, 17, 18 anos, e aí se constituía aquelas famílias grandes. E a minha mãe foi um pouquinho fora do padrão para a época. Ela já casou com 26 e ela me teve aos 28 anos. Então, na minha época lá de adolescência, dos 12 anos, eu tinha colegas que as mães recém estavam lá pelos 30 anos. E a minha mãe tinha 40. E quando eu falava, conseguia falar com alguma amiga mais próxima, minha mãe tem 40. Nossa, tua mãe é velha. E isso vai ficando no subconsciente da gente. Ali, né, guardadinho. É velha. Porque a sociedade trazia isso, que a mulher era velha. E quantos casamentos muitas vezes se desfaz quando as mulheres estavam, né, nos seus 40 e poucos anos. E aí se dizia aquela frase, principalmente aqui na região onde eu moro, e eu acredito que em outros lugares também. Ele trocou, o marido trocou ela por 2 de 20. Isso acontecia muito. Os homens buscavam mulheres mais jovens e tu ficava lá. E aí vinham aquelas frustrações, a tua vida acabou, o que tu faz? Porque naquela época, né, há certo tempo atrás, a mulher, como ela era preparada para o casamento, para o lar, muitas vezes ela não tinha profissão. Ela voltava com seus filhos para a casa dos pais, vivia de migalhas e realmente a vida meio que tinha acabado para ela. Ela esperava envelhecer para morrer, para se submeter de novo aos pais, que ditavam então as regras de novo para uma mulher com filhos. E que bom que a sociedade foi evoluindo em relação a isso. Mas nós temos ainda muitos tabus em chegar aos 40. Porque dificilmente alguém que entra na fase dos enta sai. Quem é que tem a possibilidade hoje de chegar aos 100 anos? São poucas pessoas ainda. Por mais que a gente tenha evoluído, né, a perspectiva de vida é maior, mas ainda não chegamos aos 100. Então é uma fase bem comprida. É os 40, é os 50, os 60, os 70. E isso sim. Tu começa a refletir e pensa, puxa, mas é tanto enta. E como eu falei antes, eu também cheguei lá nos meus 37 anos, eu comecei, né, a ter uma certa insegurança. É a fase, né, muitas vezes das questões hormonais, que vem aí depois dos 40, 200, chega a menopausa, os cabelos brancos, as rugas. E quando a gente vive numa sociedade que, hoje principalmente, impõe a ditadura da juventude, a ditadura da beleza, a ditadura da moda, isso dá um emaranhado na cabeça da mulherada. Porque muitas vezes tu precisa deixar a tua essência de lado, quem tu realmente é, para tentar se enquadrar em padrões. Mas que bom que já existem muitas mulheres que estão conseguindo ressignificar isso. É a nova fase, é a virada de fase do jogo de videogame, muitas vezes. Mas é uma virada boa, de um processo de maturidade, de evolução, e que aí as mulheres acabam descobrindo que elas podem começar a direcionar mais tempo para si. Elas podem, talvez, sair de um relacionamento que não faz mais sentido porque elas entendem isso. Elas podem mudar de carreira. Isso em qualquer fase da vida, né? Mas a gente falando, né, na meia-idade, na maturidade. E tudo que eu tô falando aqui é por experiência, né? Do que eu vivenciei, das dificuldades que eu tive, das mudanças e também de tudo de bom que está sendo essa fase dos 40. Eu, então, virei a chave um pouquinho antes dos 40, né? Eu tomei consciência
do que eu realmente queria, quem eu era. Porque eu passei muito tempo por questões de busca de uma realização profissional, de sustentar uma família, de filhos pequenos, de tentar agradar a sociedade, agradar a família, a gente acaba fazendo coisas que não fazem parte da nossa essência. E foi ali nos 37 anos, quando eu tive uma complicação num pós-operatório, que eu fiquei no hospital por um tempo, que eu tomei consciência disso. Eu tive muito tempo para refletir e para pensar, para ficar comigo mesma. E aí eu comecei a ir em busca de autoconhecimento, realmente, entender quem eu era na minha essência. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. É uma nova fase. Talvez tenha desvantagens, porque a gente está indo num processo de envelhecimento. Mas que bom que a gente pode fazer isso. Quantas pessoas não chegam a envelhecer. E como é que a gente pode curtir essa fase, que é bem longa, 200, com qualidade de vida? Começar a olhar para ti e fazer coisas que fazem sentido para a tua vida. Uma das coisas, então, que a gente precisa pensar é autoconhecimento. É a partir do momento que tu vai em busca de te autoconhecer, te autoaceitar, entender quem tu é, na tua essência, trabalhar a tua autoestima e deixar, tentar deixar a insegurança de lado, te empoderar. É um momento muito importante, um momento gostoso na vida, que a gente descobre tantas coisas maravilhosas, que aí a gente pensa, puxa, por que eu não fiz isso antes? Mas aí é porque a gente não tinha maturidade, porque era outra fase. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não ter sabido isso antes. Porque a gente precisava passar por coisas na vida, por momentos de dificuldade, momentos de aprendizado, momentos de errar muito, para hoje tomar consciência do que a gente realmente quer, do que a gente realmente busca na vida. E algumas coisas são bem aqui importantes a gente trabalhar isso. Quando a gente chega nos 40, na fase 200, da nova fase na vida. Porque a nossa vida ela é feita, de negatividades e positividades. E a gente tem que começar a trabalhar a positividade. Isso é fundamental. Fundamental trabalhar a positividade. O que tu quer? O que faz sentido para ti? E desagradar muitas vezes. Desagradar pessoas que estão aí apontando o dedo. Não é desagradar os teus filhos, o teu marido, porque, eu sou assim e pronto. Não. É o desagradar a sociedade, muitas vezes, quando tu não te enquadra na ditadura da juventude e tu precisa ficar o tempo todo fazendo inúmeros procedimentos para se manter a garotinha. E eu não tô dizendo que isso não. A questão é tu ter o equilíbrio. É tu buscar o que faz sentido. É tu não perder a essência. É tu não se virar uma mutação para tentar agradar a sociedade. Que bom que hoje a gente tem inúmeros procedimentos estéticos que nos ajudam a envelhecer com qualidade. Mas a primeira coisa que é extremamente importante é a gente se autoaceitar e entender. É a fase, sim, das marcas de expressão. Talvez da olheira, dos pés de galinha. E tu ir em busca de procedimentos que possam ajudar a amenizar aquilo. Até porque a gente tem essa perspectiva de vida
né, mais longa, a gente não é se jogar, mas é tu fazer coisas para melhorar. Mas até que ponto? Desde que tu não perca a tua essência. É muitas vezes tu não querer se enquadrar dentro do padrão da moda, porque a moda diz que agora tu precisa se vestir de determinada forma. Aquilo faz sentido para ti? Eu sou uma pessoa que hoje, sim, eu busco, né, ver tendências, olho, mas não quer dizer que eu me enquadre dentro daquilo. Eu preciso me sentir bem. Dificilmente vocês vão ver a Carla no salto alto, a Carla de unha pintada, a Carla com maquiagem o tempo inteiro. Talvez para vocês, para quem me acompanha, vai ver que muitas vezes, a maioria dos meus vídeos eu tô no look cara lavada. Porque essa é a Carla na essência. A maquiagem, sim, ela vem para talvez realçar pontos positivos. Mas também para mascarar coisas que tu não quer mostrar. E o que tem por trás de tu não mostrar? É algo que realmente está te incomodando, sei lá, uma mancha, que talvez aquilo ali tu não conseguiu ainda trabalhar em ti, ou é simplesmente porque tu precisa te mostrar perfeita para as outras pessoas. Tu te importa com as curtidas, tu te importa com o que os outros vão dizer, se eles vão te elogiar, ou se eles vão pisar, vão te cutucar. A Carla aqui não gosta de unha pintada. E eu não tô dizendo que vocês não têm que gostar. Mas eu estou falando sobre essência, sobre o que faz sentido pra ti. Eu por vezes pinto, mas eu preciso entender, aquilo hoje eu quero. E eu, chegando nessa fase, na meia idade, foi que eu tomei consciência, né? Eu fui em busca de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu entendi essas coisas. A ditadura da beleza, né, do rosto perfeito e assimétrico. Como eu falei antes, a gente usa sim, pode usar procedimentos. Eu já fiz botox para amenizar, porque existem coisas que acabam, né, afetando muitas marcas. Tu ameniza, mas não dá também pra gente esconder a vida toda, gente. Mas tem que fazer sentido. Eu estou falando por mim. Porque se tu não te conhecer na tua essência, aquilo, tu precisa, as coisas precisam fazer sentido pra ti, enquanto pessoa. O porquê que tu quer hoje fazer uma harmonização facial? É porque tem coisas que tu olha pra ti que não fazem sentido, sei lá, que te incomodam, mas eu precisava isso pra melhorar minha autoestima, pra mim me sentir bem. Ou eu preciso fazer isso porque os outros impõem, os outros acham que é legal e eu preciso estar inserida dentro disso. Eu hoje vejo mulheres que por vezes eu não reconheço de tanta transformação que tem. Mas será que transformar o seu interior? É essa a pergunta que tu tens que fazer. Será que elas buscaram se desenvolver, evoluir interiormente? Porque se tu não estiveres bem resolvida contigo, tu não estiveres bem, não tiveres te aceitando, tu vais se transformar em outra pessoa por fora. E aquilo nunca vai ter fim. Quando tu tem autoconhecimento, quando tu te aceita, tu entende que tu tem defeitos, mas que tu quer melhorar, é diferente. E é isso que a fase dos 40 faz, né? A gente precisa trabalhar isso para viver uma vida mais leve, viver uma vida com qualidade de vida. É talvez também, outro ponto muito importante, desagradar a sociedade quando a gente não se enquadra dentro daquilo. Quando a gente muitas vezes se impõe e diz não.
quando aquilo não é algo que vai te fazer bem. Quantas vezes, quando a gente foi mais jovem, a gente saiu com os amigos, a gente saiu com alguém por um convite para sair, ir num barzinho, ir num lugar, tomar um chopp, conversar, sem ter vontade, mas para não desagradar, a gente vai lá e faz. Eu fiz isso muito na minha vida quando jovem. E hoje eu tenho convicção do que é bom ou não e eu sei dizer não. No relacionamento amoroso a mesma coisa. Muitas vezes eu digo não. Eu me imponho pro meu marido e digo não. Ah, não quero, não tô afim. Eu digo o que me incomoda. E eu passei boa parte da minha vida não querendo desagradar, querendo agradar os outros, mas eu estava me desagradando. E isso fez com que eu talvez chegasse lá nos meus 37 anos frustrada, decepcionada, meio sem sentido em algumas coisas, mas eu não conseguia entender. E hoje eu tenho clareza que aquela parada que eu tive que dar foi o momento perfeito para mim começar a entender certas coisas. E a maturidade, gente, ela é uma fase tão gostosa quando tu toma consciência disso. Porque é aí que tu começa a se sentir mais segura para tomar decisões assertivas na tua vida. E a primeira delas é olhar para si. Se cuidar da saúde física, mental. É a fase que muitas mulheres começam a ter tempo para fazer uma atividade física, para fazer yoga, para fazer algo. Por quê? Já tem uma certa estabilidade financeira, os filhos já estão mais ou menos criados, já trabalharam e tem uma certa realização profissional ou não. Porque também é uma fase que as mulheres que tomam consciência mudam de carreira e vão em busca do que as realiza profissionalmente. Acabam relacionamentos frustrados, porque levaram muitas vezes homem nas costas, maridos que não as valorizavam, porque elas se sentem mais seguras. É a fase sim também, né, da segurança, que tu já tens uma certa segurança e um entendimento sobre as tuas finanças e o que tu pode ou não fazer. E a virada é a fase da virada de chave. Hoje, se a gente for olhar, quantas mulheres, quantas quarentonas nós temos aí, lindas, maravilhosas, donas de si, porque começaram a dedicar tempo da sua vida para cuidar de si. Tu vê mulheres que tu diz, nossa, mas quando ela era mais jovem, ela era de determinada forma e agora como ela tá linda. Linda porque tá dona de si. E não é linda porque tá maquiada, porque está vestida na moda. Elas estão mostrando a sua essência. E todas nós mulheres precisamos e merecemos isso. Viver a nossa essência. Sem ter que ficar agradando a ditadura da juventude, da moda, da beleza. É envelhecer com qualidade. E eu, com os meus 43 anos, vejo que a cada ano eu tenho mais maturidade e entendimento do que eu quero e do que faz sentido para minha vida. E é isso que eu trago para vocês entenderem isso. Que sim, vai dar muita insegurança de começo, vai dar frio na barriga, porque eu estou quarentando. Eu vou ser uma quarentona. Nossa, depois eu vou cinquentar. Mas é uma fase muito boa. É uma fase de muito aprendizado, de muita evolução. Eu digo que quando tu toma consciência do que tu realmente quer, do que tu quer pra tua vida, né? Se tu queres
ter qualidade de vida, tu começa a traçar esse mapa para te levar para aquele caminho. É quando muitas vezes a gente começa a ter novos sonhos. A gente começa a olhar a vida de outra forma. Mas não espere para se aposentar. Quando eu me aposentar lá no meus 60 e tantos, começa a viver isso agora. Começa a ressignificar algumas coisas na vida. Começa a buscar autoconhecimento e depois se desenvolva, autodesenvolvimento, para ir adiante, para ser feliz. Porque uma coisa, né, que se fala tanto hoje, que tá tanto em moda, propósito e missão de vida. Até esses dias a minha filha falou sobre isso. Mãe, qual é o teu propósito? E claro, ela é adolescente, ela tem 15 anos. Eu mais ou menos repeti o padrão da minha mãe, né? Fui mãe aos 28 também. Ela falou, tá mãe, qual é o teu propósito? Eu disse, meu propósito nessa vida é ser feliz e evoluir. E a tua missão? Bom, a minha missão é, com todo o aprendizado que eu tenho, né, com a busca por autoconhecimento, é poder também impactar na vida de outras pessoas e poder ajudar outras mulheres a serem donas de si, a serem donas do seu tempo. Porque quando chega nos 40, a gente tem que olhar o tempo com mais carinho. O tempo com mais clareza. Porque o tempo é a nossa vida. E a gente passa muitas vezes lá da adolescência, aquela primeira fase adulta, no piloto automático. Só não viva a tua vida toda no piloto automático. E o meu propósito é ser feliz. Eu sou feliz todos os dias. Mas não quer dizer que todos os dias a gente esteja alegre, que a gente esteja feliz. Feliz sim, a gente não esteja às vezes com tristeza. Mas felicidade a gente tem que sentir ela todos os dias. A felicidade é algo que a gente precisa ter na nossa vida. E entender que ser feliz não é ter tudo que a gente quer, mas é ter coisas que fazem sentido. E olha para o teu tempo. Começa a te botar na tua agenda. Começa a olhar para a tua vida de outra forma. Começa a fazer coisas que são importantes para ti. Cuida da tua saúde. Porque se lá na frente tu quer ter uma velhice saudável, começa a trabalhar a prevenção. E não é tarde começar aos 40. Minha mãe, aos 68 anos, começou a fazer academia. Isso faz 3 anos atrás. Porque antes ela não conseguia, não tinha tempo, as questões, né, da vida não conseguia. Até que um profissional da saúde disse para ela que se ela quisesse continuar andando, se ela quisesse ter mais qualidade de vida, ela precisava cuidar da saúde dela física também. Porque ela sempre se alimentou bem, né? A saúde mental dela também tá muito boa. Porque ela tinha várias questões ali de problemas, né, físicos ali, de dores, quadril e tudo mais. E eu vejo que hoje, como ela evoluiu em relação a isso, como ela está bem, aos seus 71 anos, ela está bem fazendo atividade física. E quem conhece a dona Celita se admira com a agilidade, a força de vontade que ela tem para as coisas. E ela com certeza é um dos meus grandes motivadores e ela é uma das pessoas que mais me incentiva e me inspira na vida. Só que eu, graças a Deus, pude começar isso bem antes. Então começa a cuidar de ti. Tira tempo para cuidar da tua saúde. Se a tua carreira não tá legal, quem sabe agora é o momento de tu pensar numa transição de carreira. Mas para isso vai levar tempo também.
Talvez não vai ser de uma hora para outra. Tu precisa te organizar, tu ter um certo capital, tu ter uma certa segurança financeira para poder, às vezes, fazer essa transição. Mas se isso faz sentido para ti, faz. Faz por ti. Se tu tá sozinha aí, não tenha medo de se abrir para um novo relacionamento. Mas um relacionamento que faça sentido. Não se submeta a determinadas coisas. Ou se o teu relacionamento não tá bom, repensa. É isso que tu quer pra tua vida toda? Quanto tempo tu tira para cuidar da tua espiritualidade? A busca por uma evolução espiritual. Acreditar em algo maior, indiferentemente de religião. Isso faz sentido, a gente acreditar, a gente ter um porto seguro. Acredita, se tu acredita em pedras, em energias, em santos, se tu acredita só em Deus, se tu acredita nas vibrações, indiferentemente disso, mas busca essa conexão com a tua espiritualidade. Com certeza a tua vida fica mais leve também. E olha pro teu dinheiro. Pensa, tu entrou agora numa das fases mais longas, que vai até os 99. Não quero dizer, né? A gente sabe que muitos de nós não vamos chegar. Mas hoje, com o avanço da medicina, quem garante também que não? Olha para as tuas finanças. Começa a olhar para o teu dinheiro com carinho também. E aos 40 anos, muitas vezes, a gente tem essa maturidade para isso. Eu preciso gastar dinheiro com coisas que não fazem sentido? Ou eu vou fazer com coisas que realmente eu nunca fiz por medo de desagradar, por medo do que os outros vão dizer? Se tu quer gastar uma parte do teu dinheiro para botar uma mochila nas costas e fazer uma viagem de mochileiro, aos 40 anos, faça. Mas cuide também para ter as reservas, para que lá na frente tu não tenhas que se submeter a determinadas coisas de novo. E entenda, a coisa mais importante da tua vida é tu. Muitas vezes, quando a gente é mais jovem, a gente valoriza tantas outras coisas e a gente se deixa de lado. Se tu não tinha consciência disso, eu tô te dizendo agora. Tu és a coisa mais importante da tua vida. Cuida de ti. Começa essa nova fase. Ou começa a se preparar para ela olhando para ti. Aprendendo a olhar para o teu tempo e colocando nessa tua agenda de tempo, no teu dia a dia, momentos para ti, para autocuidado, para autoconhecimento, para autodesenvolvimento. Porque a pessoa que tu acorda, que tu dorme, que tu anda todos os dias, o tempo todo contigo, é tu mesma. E que bom, né? Como é bom a gente estar feliz com a gente mesmo e muitas vezes sozinho em algum momento ali, tu dizer, que bom que eu estou aqui comigo. Que bom que eu tenho esse momento sozinha para cuidar de mim, para ficar comigo, para refletir, para repensar. E a gente fala também, precisa falar um pouquinho também das desvantagens, né, dos 40 anos. Só para ressaltar. Sim, tem a questão hormonal, a menopausa, né? Muitas vezes a gente começa, às vezes, com alguns problemas de coluna, outras coisas. Porque se a gente não teve aquele cuidado anterior, a prevenção, às vezes é nessa fase que começa a aparecer. Mas as desvantagens são muito menores. E nada que tu não possa reverter. Olha para ti, curta essa vida, curta esse momento dos 40. A cada ano que tu estiveres dentro dessa fase, tu vai ver que é uma fase muito boa, de
muita evolução. A evolução é muito mais rápida e ela faz muito mais sentido. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de desagradar a quem tu não deve nada. Não tenha medo de recomeçar, de começar coisas novas. Faça o que faz sentido para a tua vida. É a fase que a gente tem os pés no chão, que a gente realmente bota os dois pés ali, ó, e olha, e diz, agora eu tenho certeza do que eu quero. Mas, lembrando, não são todas as mulheres, né? Muitas mulheres vão viver a vida toda no piloto automático, sem saber qual é o real sentido da sua vida. E tu queres ser uma dessas pessoas? Eu acredito que não. Então, eu quero te fazer esse convite para começar a olhar para ti, para olhar para o teu tempo, que é a tua vida, para que tu sejas dona do teu tempo e tu faça coisas que realmente fazem sentido e que vão agregar à tua vida, para que tu tenha qualidade de vida. Porque a gente está nesse plano para ser feliz. Meu recado de hoje, então, é esse. Não tenha medo dos 40, dos 50, dos 60. Sempre há tempo para fazer algo novo, para recomeçar, para sonhar, para traçar novos objetivos para a vida. Mas tu tens que tomar consciência e começar a agir. Se esse conteúdo fez sentido, então, para ti, comenta aí abaixo qual a tua visão sobre isso, a tua perspectiva sobre esse conteúdo, quais talvez as tuas dificuldades ainda, o que tu já aprendeu com essa fase, o que tu quer para essa nova fase. Pode mandar a tua pergunta aí, para que eu também possa trazer outros conteúdos que possam te ajudar mais sobre isso. E talvez compartilhe aí, se faz sentido para ti, com alguma amiga, com alguma familiar que também está chegando na casa 200, ou já chegou e talvez ainda não tomou consciência disso e ainda está naquela fala de eu estou velha, agora eu não posso fazer mais nada. Sim, tu pode. Todas nós podemos. E juntas nós somos mais fortes. Um grande abraço.